E hoje nós vamos refletir sobre um dos temas da nossa amada doutrina espírita, em especial sobre a temática da revolta, mas a gente vai para isso analisar a questão número 192 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec pergunta se a gente pode fazer supletivo, da vida espiritual numa reencarnação só. Não é exatamente assim que ele diz, mas é mais ou menos essa a ideia, Ele pergunta: pode-se desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro sem passar pelos graus intermediários? Como se a gente pudesse queimar essas etapas assim, imbuindo um esforço de vontade muito grande, com o objetivo de que a gente se purificasse logo. E os espíritos são categóricos ao responder que nós podemos ser tão perfeitos quanto a nossa natureza terrestre permite, mas o que nós acreditamos ser perfeito ainda está muito longe da perfeição. Então a resposta é um categórico não. E na linha A, Kardec continua questionando, perguntando que se pode o homem ao menos assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras. Isso sim é do nosso especial interesse, O que a gente pode fazer desde a vida presente para sofrer menos, nas próximas existências, ou a depender nessa mesma. E aí os espíritos vão responder que, sem dúvida, o homem pode sim abreviar os seus sofrimentos, reduzindo a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. E é nesse ínterim que nós queremos, à luz do que Espírito Joana de Ângeles nos diz na obra Espírito e Vida, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 5, refletir sobre a revolta. Porque onde está o sofrimento e a imperfeição, quase sempre também se demora a revolta, que se apresenta de forma dominadora. Às vezes a revolta pela pobreza, quando nós quereríamos ser ricos. A revolta pela fortuna, quando a gente não pode, por ela, conquistar o que desejaríamos. Num momento como esse, por exemplo, como a pandemia, nós temos visto que nem a fortuna não nos faz recobrar a saúde. Quantos ricos em leitos confortáveis do hospital, que estão com acesso a todos os recursos médicos mais avançados, mas isso não lhes restitui a saúde em todos os casos. A revolta pela vaidade, de não conseguir se sobrepor à dignidade alheia em algumas circunstâncias, revolta pela ignorância, por não conseguir prolongar e estender os tentáculos da cegueira para mais pessoas, revolta da ambição, que quando nós possuímos, continuamos insatisfeitos por não termos ainda o que desejaríamos, escravos do que ainda não temos, inaproveitando os bens disponíveis à nossa disposição. Então talvez este seja o ponto principal que pode nos abreviar sofrimentos futuros, o bem e o mal sofrer. O fato da gente entender que as dificuldades pelas quais nós passamos é uma escada que nós estamos galgando o aperfeiçoamento evolutivo, em uma vida melhor. Que a fé que nós temos nos preserva do desespero, nos faz confiar no Pai que nos ama e nos soergue, nos influencia, nos estimula rumo ao aprimoramento da alma. Revoltados os que não têm fé e não sabem esperar, os que não desfrutam da paciência, E dentre todas as revoltas, talvez a mais lamentável seja aquela que, inconformados com a nossa atual situação, viramos-nos contra tudo e contra todos, querendo, se assim nós pudéssemos, dobrar o Criador aos nossos próprios caprichos. Nós ficamos presos na nossa presunção, no nosso orgulho, achando que o caminho da paz é conquistado pela violência e abdicamos dos caminhos da renúncia, da humildade. Não obstante,
a aflição que nos corrói e que nos desgasta. Então que nós possamos, meus amigos, fugir de toda e qualquer espécie de revolta e buscar examinar com vistas a viver esse amor que nós estamos convidados a exemplificar, a utilização justa do nosso tempo, mesmo vivendo aflitos e perante a dor, para que nós possamos não permanecer no mesmo ponto, mas nos apropriar das experiências para que possamos crescer com elas, que saibamos colocar limites, aquilo que a gente não mais permite que aconteça e que os outros façam em relação a nós, mas que a gente também entenda que muitas vezes o outro é intermediário, é emissário do Pai para os aprendizados desafiadores que nós precisamos ter para o desenvolvimento das nossas virtudes. Nós podemos reduzir a extensão desses caminhos escabrosos, mas para isso nós precisamos antes nos render à sabedoria do Pai Celestial, que não nos coloca nos lugares em que nós somos plantados ao acaso. A gente não deve, a pretexto de honrar os nossos deveres, suportar violências contra nós, porque nós precisamos cultivar o amor a nós mesmos em primeiro lugar, para depois ensaiar o amor ao próximo. Mas nós também precisamos entender que só o cuidado, a vigilância para com todas as circunstâncias que nós temos vivido, a observação do tempo presente é o que nos fará progredir um pouco mais, não ontem nem amanhã, mas agora. Espero que tenha sido de alguma sorte útil. Um grande e fraternal abraço para todos e até a próxima, se Jesus assim permitir.